Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento do momento que me estão a ouvir e do lugar no mundo que estão situados. Eu já agradeço pela vossa disponibilidade para esta apresentação, onde irei falar um pouco sobre a instrumentação geotécnica e a influência do fator humano. Ora bem, em termos de resumo do que vamos falar, a estrutura desta apresentação, vamos fazer uma breve introdução, depois vamos detalhar um pouco mais sobre o projeto de instrumentação geotécnica, em termos de planeamento, partes responsáveis, intervenientes e as etapas, os tipos de erros normalmente associados, uma análise económica e financeira, a sua importância no projeto em si, e depois tecer algumas considerações e depois passaremos para as conclusões. Em termos de introduzindo um pouco aqui a apresentação, nós entramos aqui numa fase em que a instrumentação geotécnica ela transformou-se nos últimos, digamos, 20 anos numa especialidade de grande relevância na engenharia geotécnica devido às suas origens inerentes ao método observacional, que muito contribuíram para a comprovação de diversos conceitos teóricos de geotecnia e o que acabava antes sendo uma tarefa, digamos que complementar de algumas empresas, de algumas empreiteiras, devido à demanda de mercado a nível mundial, transformou-se num setor de elevado grau de especialização que mescla, que misturam conceitos de geotecnia, elétrica, eletrónica, mecânica e tecnologias de informação com muita força, ultimamente com sistemas de aquisição e de gestão de dados, entre outras coisas. Portanto, isto aqui nos leva para, explicando a relevância da instrumentação geotécnica, que é associada com os avanços tecnológicos das últimas 2 décadas, meio que transformou, digamos, a tecnologia acabou-se transformando na solução, ou passou a ser encarada como uma solução, o que nem sempre foi positivo. Portanto, a tecnologia acabou-se transformando numa solução automática, em vez de ser encarada como uma ferramenta de auxílio, não é? Delegou-se muito para a tecnologia, delega-se muito, e às vezes a capacidade de avaliação e a massa crítica, ela deixou de ser colocada, portanto, meio que se substituiu, portanto, isso tem que ser analisado com muito cuidado, acaba sendo até um pouco um revés. E outro ponto importante é que o fator humano, ele normalmente se associa a erros resultantes das leituras manuais de campo, na transcrição, até no processamento de dados, mas, no entanto, uma da proposta aqui desta apresentação é que vamos ter uma visão um pouco mais ampla disso aí. Portanto, o fator humano ele não está apenas no campo ali, ele está espalhado em todo o projeto, nas mais diversas etapas da instrumentação geotécnica. E falo mesmo isso em etapas, como nós podemos ver aqui, o planeamento de um projeto de instrumentação geotécnica, acaba sendo o planeamento de um programa de monitoramento, ele é similar a outros projetos de engenharia. O processo se desenvolve através de passos lógicos. Primeiro inicia-se com a definição de um objetivo, isto é, quais as questões geotécnicas a serem respondidas. Depois temos a questão da definição dos instrumentos que irão auxiliar essas respostas, como, quando e onde estes serão instalados, por exemplo, são uma das questões centrais a serem respondidas. Depois, quais as atribuições e responsabilidade de cada um dos intervenientes, que iremos, no slide seguinte, entrar mais detalhadamente. E termina com o planeamento de como os parâmetros que foram coletados, os dados, as grandezas foram coletadas, serão analisados e interpretados. E nós temos aqui uma lista até relativamente grande de passos que devem ser seguidos, até bastante detalhado. Acabei de resumir a essência deles, mas todos estes passos aqui refletem a complexidade do processo, não é? E temos que entender que quanto mais detalhados formos nesse processo, melhor será o nosso projeto, certo? E também temos de ter em conta que todos estes passos aqui, todo do projeto de instrumentação, se baseia na regra de ouro essencial, sempre citada pelo grande mestre da instrumentação, a grande referência mundial da instrumentação geotécnica, o Sir John Duncliffe, que sempre falou e sempre reiterou que cada instrumento deve responder ou deve ajudar a responder a uma resposta específica do projeto. Portanto, se não tem pergunta, não deve ter instrumentação. Portanto, isso é a grande regra de ouro que devemos destacar aqui. Depois, em termos mais detalhado dos intervenientes, não é? Como nós podemos ver aqui, existem várias tarefas que devem ser
realizadas num projeto de instrumentação em que cada um dos intervenientes, isto é, desde o proprietário, o consultor, o especialista em instrumentação, até o fabricante dos produtos, até a empresa construtora, a empreiteira, cada um tem as suas atribuições. Aqui, este quadro aqui é uma sugestão minha de como essas atribuições elas podem ser distribuídas, depende do projeto, depende da forma de contratação, é variável, não é? Aqui estamos a falar de uma sugestão e como vocês podem ver, por exemplo, os especialistas em instrumentação, ele dentro das nove tarefas, das nove tarefas essenciais, 7 ele está a participar, tal como o fabricante e também o consultor, que tem 3 e 4 tarefas, respectivamente. Portanto, estamos a falar deve ser tido um elevado grau de comunicação, de entendimento, para que o projeto vá adiante e aqui é muito importante as pessoas entenderem quais são as suas responsabilidades e atribuições para que o projeto ocorra como previsto. Em termos de quantidade de erros, nós podemos ver aqui que nós temos 7 tipos de erros essenciais. 5 dos 7 nós temos participação humana, está associado ao fator humano, não é? Portanto, cada um deles, portanto, temos um percentual significativo, portanto, dentro destes todos os tipos de erros temos de ter um controle de qualidade significativo para diminuirmos o erro acumulado no resultado final. Portanto, se nós tivermos cuidado de todos estes tipos de erros, atenção, medidas mitigadoras, medidas corretivas, nós identificarmos primeiro que sabemos que existem as causas e depois aplicarmos essas medidas corretivas como um controle de qualidade, os erros se refletirão muito menos no resultado final. Portanto, é muito importante saber que tem este tipo de erros e depois também tem erros que nós não podemos controlar, que seriam os erros ambientais randómicos, não é? Questões de clima, temperaturas, ruídos, interferências externas, é algo que todo tipo de instrumentos e sensores estão sujeitos. Em termos de outra parte realmente importante, acaba sendo a análise económica e financeira, não é? Como é conhecimento generalizado, dois dos fatores mais importantes na tomada de decisão nos projetos de engenharia são o custo e o tempo. Em termos de questões de custo, se colocam essencialmente no momento de decidirem entre a implantação, por exemplo, de soluções automatizadas versus soluções manuais, isso se aplica, mas, por exemplo, focar aqui um pouco mais no slide, os principais fatores nessa análise económica e financeira que devem ser tidos serão sempre a quantidade dos instrumentos, a frequência de aquisição, o tempo total de obra e as exigências logísticas e operacionais. Como aqui um estudo comparativo de um projeto no Brasil que desenvolvi, em que faz a comparação de inclinómetros automatizados versus inclinómetros manuais, em que nós podemos ver aqui que para um projeto de 25 meses, de praticamente 2 anos, os custos dos convencionais acabam ultrapassando os custos automatizados mais ou menos ao fim do ano. Portanto, e o que é que influencia? O que é que influencia aí? O que é que influencia? Principalmente a questão da quantidade dos equipamentos, a quantidade de influência no custo inicial, no investimento inicial pela obra e a frequência. Não é? Portanto, a frequência nas soluções automatizadas ela não reflete muito, porque nós vamos no programa e nós configuramos as frequências que nós quisermos, de minuto a minuto, 10 em 10, hora em hora, enquanto isso para as soluções manuais não acontece. Não é? O que sucede é que quanto mais frequência eu necessito, mais vezes tenho que mandar a minha equipa a campo, isso vai aumentar o custo, portanto vai aumentar o declive dessa curva e que por si só vai levar a um aumento do custo e a um retorno mais depressa, tipo um investimento na solução automatizada que vale muito mais no longo prazo. Em termos de considerações finais que nós podemos ter aqui a partir acerca disto, o fator humano ele não deve ser visto como algo negativo, não é? ou problemático, e sim como parte da solução, depende do ponto de vista, mas é muito importante que seja mencionado isso. A cultura de monitorização ela deve-se basear em valores fundamentais, basear-se em compromissos, em conhecimento, entendimento e experiência. Foco estes três principalmente porque é muito importante saber o que estamos a fazer, porquê que estamos a fazer e também ter experiência, isso já ajuda bastante. Comunicação é muito importante, como mostrei aquele slide dentro dos intervenientes, comunicação entre as partes, a confiabilidade, temos que confiar nos dados que nós estamos a coletar, empatia, é uma questão de entender as dificuldades de cada um dos intervenientes e se ajudarem uns aos outros, não é? É uma forma de levar o projeto para a frente. E a questão de uma postura proativa de todos os intervenientes, não é? Portanto, isso aí é muito importante. E
tal como o Ralph Peck mencionou, uma prática de engenharia bem-sucedida requer um alto nível de capacidade de decisão. Portanto, isso é o que está no topo da nossa pirâmide, é a capacidade de decisão, só que essa capacidade de decisão ela se baseia em outras patamares dessa pirâmide, que vai desde a aquisição dos dados através dos sensores, a coleta dos dados, a visualização dos dados, mas os dois pontos essenciais, os dois estágios essenciais são os últimos dois, que é a capacidade de decisão e a análise e interpretação. E essa sim, ela depende essencialmente da massa crítica humana, do cérebro humano. Portanto, não é uma questão de computador, não é uma questão de processamento, é uma questão de capacidade de decisão, análise e de interpretação que depende de nós. Portanto, aqui é onde está colocado o fator humano aqui nesta parte. Finalmente, em termos de conclusões, o que nós podemos concluir a partir daqui é que o fator humano é um binómio, não é? Pode ser problema e solução, depende da abordagem e a forma como ele é encarado. A tecnologia ela deve ser encarada como uma potente ferramenta auxiliar à tomada de decisão, não como uma solução em si, mas como uma ferramenta auxiliar muito potente. A tomada de decisão ela deve ser feita por pessoas experientes, conhecedoras dos problemas e que incutam essa postura proativa e nas suas equipes também, tem que permear de cima para baixo. Importante a questão da sensibilização quanto à importância da instrumentação num projeto, por exemplo, as escolas de engenharia, não é? Com muitos cursos de geotecnia, nós abordamos diversos tipos de temas, mas a instrumentação nem sempre tem tanto destaque quanto outros temas, como por exemplo a investigação geotécnica. E finalmente a tomada de decisão económica ela deve se basear sempre numa análise de custo-benefício e ponderada encarada, a instrumentação deve ser encarada como um investimento em qualidade e segurança, e não apenas como um custo, que muitas vezes ele é tido pelos decisores e acabam-se não só optando pelas melhores soluções. Enfim. E é isso, agradeço o vosso tempo, muito obrigado, bom dia.